Olá, queridos professores presenciais e alunos do nosso Amazonas. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui para a nossa segunda aula do componente de matemática. Então, vamos à nossa cartela verificar o conteúdo da nossa aula. Então, essa é a aula de número 2 e o objeto de conhecimento é números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. E o detalhamento reconhecimento dos números irracionais e estimativas de localização na reta numérica. Então, sejam todos bem-vindos e vamos à nossa aula. Bem-vindos, então, a esse novo universo, na verdade, um universo que vocês já sabem, dos números irracionais. E o que são esses números irracionais? Na verdade, vocês já verificaram ele, vocês já têm a noção do que são os números irracionais, mas a gente vai verificar agora de perto realmente o conceito e como é que eles são localizados na reta numérica. Então, vamos à nossa cartela? Então, olha aí. Primeiramente, para a gente localizar um número irracional na reta numérica, a gente tem que saber a reta numérica. Então, observem aí que nós temos uma reta numérica e nós sabemos que ela é infinita para a esquerda e para a direita. Então, importante para construir a reta numérica, nós vamos começar aqui, ó, do centro dela. Então, vamos marcar aqui o 0 e a partir do 0 a gente vai construir. Então, nós temos aqui à esquerda os números negativos e eles são infinitos e à direita nós temos os números positivos, que eles também são infinitos. Então, observem que todos eles têm o mesmo espaçamento. Então, para todos os números, tá? Tem que ter essa proporção aqui, certo? Então, se a sua reta não tiver essa mesma proporção, ela vai estar errada. E nós já sabemos localizar aí os números inteiros, certo? Então, nós temos aí os números inteiros positivos, né? E todos os negativos. Mas, quando a gente precisa localizar um número que não é um número inteiro, se a gente precisar localizar um número decimal, por exemplo, vamos aqui à nossa próxima cartela. Então, nós temos aí, ó, precisamente, se for possível, 1,45, aí depois nós temos uma dízima periódica, 1,333, que é infinito, e depois nós temos aí um número irracional, 2,2485, 7, e é um número infinito. Como você faria a localização desses números? É possível localizar precisamente esses números na reta numérica? Quais são as suas dificuldades para localizar esses números na nossa reta numérica? Então, como faríamos isso daí? Então, observem que nós temos aqui os dois primeiros números, 1,45 e 1,33, eles são números racionais. Eles são de uma divisão, eles são originários de uma divisão. Então, através de um quociente dessa divisão, então nós temos esse número decimal. Mas o terceiro número, gente, ele não é um número racional, ele é um número irracional e a gente vai já saber por quê. Então, para localizar o número 1,45, nós já sabemos como é 1, ele vai estar entre o 1 e o 2. Então, como é 45, se fosse 1,5, nós saberíamos exatamente, certo? Seria bem aqui, ó, no meio, 1,5. Mas como é 1,45, então, só a gente localizar um pouco mais aqui à esquerda do meio. Então, 1,45 seria nesse intervalo aqui, ó. Ok? Então, nós temos aí o número 1,45, certo? Agora, o 1,333, uma dízima periódica. Onde ficaria esse número aí?
Ele tem uma localização na reta numérica. Mas a gente já começa a ter uma dificuldade para localizar, certo? 1,33 é um número infinito, mas a gente pode localizar. Se 1,45 está aqui, ó, vou colocar até de outra cor. Se 1,45 está aqui, então 1,3 ele vai estar próximo. Vou usar uma outra cor para marcar o 1,3, o azul. Então ele vai estar aqui ao lado, ó, 1,3, tá ok? Então, ó, a dízima periódica vai estar aqui. Vocês estão vendo a dificuldade que está sendo para marcar isso daí? E como que a gente marcaria esse 2,24? Também seria, né, complicado. Então, para facilitar, o que a gente vai fazer, e você pode fazer também no seu caderno, a gente vai dar um zoom aqui na nossa reta. Agora sim melhorou. Agora a gente pode localizar com a melhor precisão esses números na nossa reta, certo? Então, ó, agora fica mais visível e fica melhor. 1,45, mais uma vez, 1,5 seria aqui no meio. Então, 1,45 é um pouco mais aqui, ó, certo? Então, localizando aqui, ó, 1,45, fazendo a estimativa, aqui nós temos o número 1,45, certo? E 1,333? Então, ó, essa dízima periódica, se aqui é 1,4, então o 1,3 vai ser praticamente ao lado, certo? Então, ó, vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, nós temos o número 1,333 e isso daqui é um número infinito, é uma dízima periódica, ok? E o 2,24857 é um número infinito, e esse número aqui, ele é um número irracional. Professor, ele é um número infinito, então ele é uma dízima periódica? Não, não é uma dízima periódica. O 1,33 é um número racional, ó. Uma dízima periódica que tem números aí, ó, repetitivos. Mas o nosso próximo número aqui que eu vou colocar de verde, ó, as casas não estão se repetindo. Esse número aqui, ele é infinito, mas as casas não se repetem, então ele é um número irracional. E 2,24, mais uma vez, ó, 2,5 seria aqui no meio. 2,25 seria a metade da metade. E o 2,24 vai ficar colado aqui, ó, no 2,25, ok? Então, 2,24 será aqui, ó. 8, 5 e assim por diante. As casas não se repetem. Então, nós estamos aí fazendo aí a localização desse número na reta numérica. E também na reta numérica existem infinitos números desses. Existem infinitos números racionais e existem infinitos números irracionais. Então, nessa reta numérica, nós estamos localizando aí apenas 3 números, né? Então, 2 números racionais e 1 número irracional. Mas é difícil localizar, não é, professor? Então, quando você tem precisamente na régua, por exemplo, na régua tem os centímetros, tem os milímetros, então é mais fácil você fazer essa localização. E quando você tem uma reta que não tem esses milímetros, o que a gente pode fazer? Você vai pensando aí e você pode fazer mentalmente. Você pode fazer essa divisão que nós fizemos aqui, ó, entre o 0 e o 1, existem 10 decimais, certo? E através desses decimais, você pode fazer a localização dos décimos e dos centésimos, ok? Então, você pode lembrar sempre disso, tá? Então, lembre da proporção e lembre que entre cada um desses números existem 10 centésimos e existem 100 centésimos. Então, você vai poder fazer a localização de uma forma mais precisa. Mas é complicado, não é? E como você faria isso? E eu vou chamar agora outros números que eu vou perguntar de vocês como a gente poderia localizar. Então, observem aqui na nossa cartela. E se fosse, então, esse número aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 5, como que a gente poderia localizar esse número na reta numérica? Então, observem aí que nós temos a raiz de 2 e nós temos aí a raiz de 5. Então, vocês já estão observando a localização do raiz de 2. Professora, mas raiz de 2 não é exato. Mas olha aqui a localização do raiz de 2, ó. Raiz de 2 está entre o 1 e o 2.
E onde ficaria a localização da raiz de 5? Mais uma vez, professora, a raiz de 5 não é exato. E a raiz de 5, olha aqui, ó, está entre o 2 e o 3. Então, observem aqui, ó, que a primeira reta aqui, o nosso zoom começa do 0. E para que caiba aqui na nossa cartela, a nossa próxima começa no 1, tá bom? Então, não vão confundir aqui, ó, raiz de 2 próximo de raiz de 5 não, tá ok? Observem aqui que uma começa em 0, então raiz de 2 está entre 1 e 2. E aqui começa do 1, ó, e a raiz de 5 está entre o 2 e o 3. Mas já está localizado aí, certo? E quais seriam esses valores? Como que a gente pode descobrir esses valores? É simples, não é? A gente pode usar aí uma calculadora para descobrir esses valores. Então, observem aqui que nós já trouxemos esses resultados para vocês. A raiz de 2, olha o que acontece quando a gente tira esse número na calculadora. Você observa que ele é um número infinito, porém, as casas não são uma dízima periódica, né? Não há um período aí se repetindo. Então, a raiz de 2 é esse número, 1,41, 42, 13 e assim por diante, ok? E nós temos também a raiz de 5, que também é um número aí infinito. Observem, o resultado da raiz de 5 é esse número. E as casas decimais, mais uma vez, ó, elas são infinitas, mas elas não são periódicas, elas não estão se repetindo. E isso é um número irracional. Então, nós trouxemos aqui 2 exemplos de número irracional, mas existem infinitos números irracionais aqui nessa reta. Então, aqui ó, entre 1 e 2, há infinitos números irracionais. E entre o 2 e o 3 também, tá ok? Nós trouxemos aqui 2 exemplos e que a gente pode localizar na reta numérica. Então, como a gente pode fazer essa localização e como a gente pode fazer essa aproximação? Professora, mas eu vou ter que localizar todos esses números aqui, ó, na reta numérica, como é que eu vou saber precisamente cada um deles? A gente não precisa fazer isso. Vamos olhar aqui na nossa cartela, no nosso VT, uma forma de nós localizarmos esse número irracional. A gente vai fazer uma aproximação e um arredondamento desse número irracional. Então, observem aqui comigo. Nós temos aqui a reta numérica, certo? Então, nós temos o número irracional, raiz de 2 e raiz de 5. Como a gente pode fazer a localização deles? Então, acompanhe comigo, que eu vou chamar a nossa fiel calculadora para que a gente possa observar esse arredondamento. Então, olhem aí o VT. Na calculadora, você vai colocar lá raiz de 2 e você vai verificar que são infinitas casas decimais e não periódicas. Observem aí, eles não se repetem. Então, você vai olhar o próximo número depois do 1, que é o 4. 4 é menor que 5. Então, o número fica do jeito que está. A gente vai fazer aí o arredondamento que a gente chama. Então, a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41. E por esse resultado, nós vamos fazer, então, a localização dele na reta numérica. 1,41, como a gente tinha feito. Então, vai ficar entre o 1 e o 2. Se fosse 1,5, ficaria exatamente entre o 1 e o 2. Como é 1,41, então vai um pouco mais à esquerda, certo? Então, observem aqui na nossa reta a localização da raiz de 2. Observaram? Mais uma vez, então, vou deixar o VT para vocês. Então, observem a nossa calculadora. Tirei aí a raiz de 2, deu um número infinito, não periódico, ou seja, um número irracional. Então, você vai arredondar. Então, eu quero arredondar 2 casas. Então, olhe quem é o próximo número depois do 1, é o 4. 4 é menor que 5. Então, fica assim mesmo, 1,41. Certo? E se fosse 5 ou maior que 5, professora? Aí você iria arredondar para o próximo número. Você iria colocar 1,42. Ok? Então, aqui está localizado para vocês a raiz de 2 e a raiz de 5. A gente já tinha feito, né? Então, deu um resultado. Também a gente fez o arredondamento. 2, então, fica entre o 2 e o 3, como vocês podem observar aqui na nossa reta numérica. Ok? Certo? E se não tiver calculadora, como que a gente pode fazer?
Então vamos à nossa cartela que a gente vai fazer o modo por aproximação, sabendo as outras raízes. E como localizar raiz de 2 e raiz de 5 na reta numérica? Observem aí. Professora, eu não sei quanto é a raiz de 2. Raiz de 2 não é exata. Mas a gente sabe que a raiz de 1 é 1. E a gente sabe quem é o próximo número aí, a raiz exata depois da raiz de 2? É a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, observem. Então, que o resultado da raiz de 2 vai ser próximo, vai ser entre o número 1 e o número 2. Então, ó, a raiz de 2 vai estar nesse intervalo aqui, certo? Porque a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 2 vai estar nesse intervalo. Mas ela vai estar mais próxima do 1 ou vai estar mais próxima do 2? Observem o número agora, ó. 2 está mais próximo do 1 ou está mais próximo do 4? Claro que está mais próximo do 1, certo? Então, uma forma de você fazer é verificar, ó. 2 está mais próximo do 1. Então, a raiz de 2 vai ficar mais ou menos aqui, ó, certo? Então, você vem aqui, ó, e localiza a nossa raiz de 2. Lembrando mais uma vez, observem aqui, ó, que é por aproximação. Então, você não vai ter um resultado exato, né? Ou tão assim fidedigno. Então, você está fazendo aí uma aproximação, certo? Ok? Como que a gente faria isso, então, com a raiz de 5? Mais uma vez, mais um exemplo aqui para vocês. Quem são as raízes exatas próximas da raiz de 5? É a raiz de 4, que é igual a 2, e a raiz de 9, que é igual a 3. Então, observem aí os resultados, tá bom? Então, ó, a raiz de 5 vai estar entre o 2 e o 3. Então, vai estar aqui nesse intervalo, certo? Vai estar mais próximo da raiz de 4 ou da raiz de 9? Mais próximo de 2 ou mais próximo de 3? Aí você observa o número 5. O 5 está mais próximo do 4 ou está mais próximo do 9? Claro que ele está mais próximo do 4, certo? Então, a raiz de 5 vai estar mais próxima do 2. Lembrando mais uma vez que isso daí é por aproximação. Então, a raiz de 5 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, você vem e coloca aqui por aproximação que a raiz de 5 está aqui. Como a gente já viu, né, que é 2,2 e alguma coisa, então a gente já sabe mais ou menos que a raiz de 5 está aí. Ok? Então, essa é uma forma de a gente verificar. E agora, nós vamos, né, fazer essa aproximação aí da forma decimal. Como a gente viu lá na nossa calculadora, a raiz de 5 é esse resultado aí, ó. 2,2360. Como que a gente faz isso arredondando? Então, vou arredondar para 2 casas decimais. Então, eu quero que a raiz de 5 fique aqui, ó, com 2 casas decimais. Como que a gente vai fazer isso daí? Então, você observa a próxima casa decimal. A próxima casa decimal é o número 6. Então, 6 é maior que 5. Lembrando que quando é maior ou igual a 5, o que que a gente faz? A gente pega esse número aqui, ó, e aumenta ele. Então, ó, em vez de ser 2,23, fazendo o arredondamento, nós vamos colocar 2,24, certo? Por quê? Porque o próximo número aqui, ó, é o 6, e 6 é maior que 5, certo? E se fosse menor que 5, professora? Aí ficaria 2,23 mesmo, certo? Continua o mesmo número. Ok? Tudo certo até aqui? Então, agora basta a gente localizar esse número na reta numérica. Aí você vem aqui e faz a mesma coisa. 2,5 seria mais ou menos na metade. Se fosse 2,25, seria metade da metade. Ok? E 2,24, então, vai estar ao lado aqui, ó. Ao lado de 2,25. Ok? Então, apagando aqui, eu venho aqui, ó, e coloco a raiz de 5, que é aproximadamente 2,24. Ok? Tudo certo com vocês? Podemos continuar? Sabem localizar? E se eu pedir para você fazer outras localizações, como que a gente pode fazer isso?
Observem aqui, trouxe uma questão aí para vocês desenvolverem ela comigo. Observem aqui na nossa cartela. Olha essa questão. Observe a reta abaixo. Considere que as letras estão representando números decimais. E marque com um X a resposta que mais se aproxima dos números localizados na reta numérica. Nessa ordem, então você vai marcar os resultados assim, A, depois o B, o C e o D, ok? Então observem a reta numérica, eu quero que vocês observem todos esses números. Por aproximação, quais seriam o valor de A, B, C e D? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é de onde até onde essa reta está indo. Então observem que ela começa do 1 e vai até o 2. Então quem serão esses números decimais aí? A, B, C e D? Todos eles vão estar entre 1 e 2, é a primeira coisa, certo? Então, qual seria a marcação? E nós temos aqui as nossas opções. Observem as alternativas. Nós temos a alternativa A, B, C e D, ok? Então, qual é a alternativa correta? E eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, a nossa reta numérica. Então, observem aqui, ó, ok? Vamos, então, fazer aí aproximado, né? Quais são esses resultados? Quais são os resultados que se aproximam desses valores? Então, vamos lá. Lembrando, vou deixar aqui sublinhado, tá? Os números que se aproximam. Então, vamos lá. Olha aqui, começando do A. O A, ele está, observem, aqui é a metade. Aqui é a metade, certo? E ele está na metade da metade. Então, que número é esse? Primeiro, vamos contar em quantas partes o número 1 e o número 2 aqui, ó, estão divididos. Então, quando a gente começa a contar, vamos contar aí, ó, todos esses intervalos aí. Então, ó, você contando todos os intervalos, a gente verifica aqui, ó, que tem 10 traços. Então, entre o número 1 e o número 2, eles foram divididos em 10, ou seja, são décimos que eu tenho aí. Ok? Contaram? Então, ó, se o A está no segundo traço, significa que esse número aí, ó, o A, ele é o número 1, um traço, dois traços, 1,2, e a próxima casa decimal seria qual? Seria aproximadamente, ó, mais uma vez, o meio está aqui e está exatamente na metade. Então, seria aproximadamente 1,25 ou 1,24, tá ok? Então, esse seria mais ou menos o resultado da letra A. Aí, o que você faz? Você vem aqui nas nossas alternativas. Qual é a alternativa que tem esse número aí, ó, 1,25? Então, observe que a letra B e a letra C, ó, tem aí, ó, 1,25. O que a gente faz? Então, a gente vai olhar os próximos números, certo? Porque aí eu tenho alternativas parecidas. Opa, voltando então aqui à nossa questão, vamos para a letra B. Então, a letra B, observem mais uma vez. Esse número aí é 1, o quê? Vamos contar novamente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, é 1,4, certo? E quem é o próximo número aí? Não dá para saber exatamente, certo? Então, o que a gente faz? Vamos olhar lá na alternativa, qual é o número que vai se aproximar. Então, observem na nossa alternativa que também são próximos, 1,40 e 1,42 é muito próximo. Então, não tem como a gente saber exatamente, certo? Mas, a gente tem como analisar o próximo número. Então, vamos para o próximo número aqui, ó. Quem é o próximo número? É o número C. Então, esse número C, ele é o número 1, então, mais uma vez, a gente vai contar aí os traços. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1,6. E como está aqui, ó, bem próximo do próximo número, tá bom? Que é o 7, 1,7. Então, ó, olha aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, vou até colocar de outra cor, vou colocar de verde. Esse espaço aqui, ó, ele é pequeno, certo? Então, ele está próximo aí do 7. Então, vai ser o número maior que tiver lá nas nossas alternativas. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Observem aqui, ó. Aqui na letra B eu tenho 1,65 e aqui eu tenho 1,68.
Então, observem comigo que ele tem que ser o número que está mais próximo. E o número que vai estar mais próximo do 1,7 é 1,68, ok? Então, ó, a gente já pode marcar aqui, ó, que é 1,68, ok? Então, o próximo, que é o D, olha aqui, ó, ele é 1, como aqui está no último traço, ele é 1, está bem próximo aí do 2, tá? Que é o número 2, então ele é 1,9. Como está bem próximo do 2, é 90 e alguma coisa. Então, você vem aqui na nossa alternativa, que a gente já está sabendo. Então, a gente já sabe que é 1,25, a gente já sabe que é 1,42, que é 1,68. Então, o próximo número é 1,94. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Lembrando mais uma vez que são resultados, ó, que se aproximam dos números localizados na reta numérica. Então, tá aí na ordem que nós pedimos, ok? Então, vamos verificar agora que eu vou convidar vocês para que vocês conheçam agora um novo número, que é o chamado número π. Então, acompanhe aí no nosso vídeo essa experiência. Então, alunos, agora vocês irão conhecer um número irracional especial, que é o chamado π. E de onde veio esse número? Nós vamos agora fazer uma experiência que quando foi descoberto esse número irracional. Então, para isso, nós vamos precisar de uma fita métrica, como vocês podem observar. Se você não tiver a fita métrica, você pode utilizar um barbante ou qualquer outro tipo de corda e uma régua, tá? Então, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos medir todas essas circunferências aqui, ó. Nós temos o berimbau, que vocês conhecem, principalmente o pessoal da capoeira aí. Nós temos aqui uma lata e nós vamos fazer essa medida. E também nós temos aqui a circunferência, tá? Nós temos a roda da bicicleta, então nós vamos usar essas 3 circunferências. Nós iremos medir o comprimento de cada uma delas e também nós vamos medir o diâmetro, certo? E para isso, para a gente ser mais rápido, nós vamos utilizar a fita métrica. Então, nós vamos começar aqui com a nossa lata. Então, observem que o comprimento será medido aqui pela nossa fita, mas vocês podem fazer isso também com o nosso barbante. Então, fazendo essa medida aqui, ó, vocês podem verificar que o resultado da nossa lata, do comprimento dela, deu igual, aqui, ó, a 31,3, tá ok? Agora, nós vamos pegar essa mesma lata e nós iremos fazer o comprimento, a medida do diâmetro, tá ok? E o diâmetro é essa corda que passa aqui pelo centro, que vocês já aprenderam. Então, fazendo aqui, ó, essa medida, observem que o resultado, tá, desse diâmetro foi igual a 9,8, tá ok? Então, observando aqui na nossa tabela, nós vamos fazer a divisão desse comprimento, tá ok? Dividido pelo diâmetro. E essa divisão vai dar o resultado, como vocês podem observar aqui, um resultado irracional, que é um número que tem infinitas casas decimais, mas que eles não são repetitivos, tá ok? E agora nós vamos continuar. Deixa esse valor aí que a gente vai agora fazer a medida aqui desse círculo, tá? Nós vamos fazer aqui o comprimento dessa circunferência. Então, novamente, pela fita métrica, você pode fazer, ou caso você não tenha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barbante, você vai ver qual é essa medida aqui, tá ok? Certinho. E aí, nessa medida, você vem aqui na régua e verifica qual é essa medida, certo? Mas, como a gente tem a nossa fita métrica, a gente vai fazer isso com a fita métrica, que já chega no resultado exato, tá ok? Exato mais rápido. Então, observando aqui, ó, nós chegamos, cadê aqui? Então, nós chegamos aqui que o resultado aqui do berimbau, a medida é 33 do comprimento, 0,8, tá ok? Agora, nós vamos medir o diâmetro também desse berimbau. Então, fazendo aqui a nossa medida,
do diâmetro, nós chegamos aqui ao resultado de 10,7. Tá bom? Então, fazendo aí a nossa divisão, a razão de comprimento dividido pelo diâmetro, nós chegamos ao resultado aí também, o número irracional, que não é exato e com infinitas casas decimais. E para terminar, para finalizar, nós vamos aqui escolher aqui um desses dois círculos aqui da nossa bicicleta, tá? Da roda da nossa bicicleta. Então, eu vou escolher essa daqui, que eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Então, nós vamos fazer a medida aqui do comprimento. Então, usando aqui a fita métrica, você pode utilizar aí o seu objeto, faça essa experiência com o objeto que você tem, faça aí e você vai descobrir a medida do número π. Então, aqui, ó, a bicicleta tem 23,2, tá? O comprimento dessa circunferência. Agora, nós vamos pegar novamente, que nós vamos fazer a medida do diâmetro. Então, aqui, ó, medindo o diâmetro da nossa bicicleta, nós chegamos aqui ao resultado de 7,5, como vocês podem ver certinho aqui, ó. Faça a sua experiência. Pode pegar o círculo, a circunferência que você quiser, o tamanho que você utilizar aí, ou que você tiver disponível, faça essa experiência que você vai obter os mesmos resultados. Agora que você conhece o número, famoso número π, então vamos aqui a um exemplo na nossa cartela. Observem aí. E qual a importância do número irracional π? Olha esse exemplo. Quando Mariana conheceu o relógio das flores, que é circular, como vocês podem ver aí na nossa imagem, né? Uma imagem muito bonita, ela ficou admirada com seu tamanho, que é um relógio enorme. Para descobrir a medida da circunferência do relógio, ela deverá fazer o quê? Ela deverá multiplicar o diâmetro do relógio por π, dividir o diâmetro do relógio por π, multiplicar o raio por π, dividir o raio por π. Qual dessas alternativas? Então, observe que no nosso vídeo, nós descobrimos, observem lá, que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao número π, certo? E o que ela quer saber? Ela quer saber o comprimento. Então, se ela quer saber o comprimento, a gente vai isolar o comprimento. Então, ó, se o diâmetro está dividindo, ele vem para cá o quê? Multiplicando. Então, eu vou colocar lá em cima. O comprimento vai ser igual ao π vezes o diâmetro, ou diâmetro vezes π. Então, ó, vai fazer uma multiplicação. Multiplicar o diâmetro do relógio por π. Então, a alternativa correta, como vocês podem ver, a letra A, multiplicar o diâmetro do relógio por π. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima.